Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Eduardo e hoje estamos dando continuidade ao material de Word, em especial a parte de profissões. Hoje falando um pouco sobre a área de secretária. Bom pessoal, para a gente falar um pouco sobre esse segmento, de secretária dentro das empresas, a gente precisa entender um pouco basicamente qual é a proposta da função, porque basicamente a gente tem outros departamentos, outros segmentos que são vinculados dentro da empresa com a mesma estrutura dessa profissão, mas a gente precisa entender um pouco a divergência entre as duas, a diferença entre as duas ou mais profissões. Falando um pouquinho sobre a parte de secretária, estamos falando basicamente daquela pessoa que faz o intermédio entre um líder da empresa e os demais departamentos ou pessoas que sejam, por exemplo, clientes que estejam em contato com a empresa. Nesse caso, vamos falar sobre a secretária da seguinte forma. Vamos imaginar que ela necessita ser uma profissional comunicativa, participativa e ter noções diretas vinculadas com a parte executiva da empresa. Basicamente, trabalhando de forma organizada, de forma estruturada e precisando ter basicamente todo o conhecimento da parte executiva, da parte do líder da empresa. Neste caso, para se trabalhar como secretária, é necessário basicamente ser comunicativo, sociável, organizado, eficiente e muito focado. Para continuarmos falando sobre o departamento de secretária, precisamos entender também quais são as principais atividades desenvolvidas. Dentre elas temos, por exemplo, marcar e controlar reuniões, viagens e atividades do mesmo tipo, ou seja, basicamente controlar toda a estrutura de agenda de um líder dentro da empresa. Ser responsável também por fazer chamadas telefônicas, receber e fazer chamadas telefônicas para contato com clientes. Digitar cartas e outros documentos dentro da empresa também. Organizar cópias de documentos, sendo ele documentos que estão entrando ou saindo da empresa diretamente. Arquivar documentos, serviços administrativos em geral. Então, basicamente, uma pessoa que trabalha neste segmento precisa ter um conhecimento administrativo bem longo, basicamente porque vai lidar tecnicamente com documentações em tempo integral. Temos também controle de entrada e saída de correspondências, saúda visitantes e outras pessoas que possam vir a entrar em contato com a empresa. Basicamente, em alguns casos, temos até a relação com o cargo de recepcionista, onde em algumas empresas esta pessoa responsável pelo departamento de secretária também lida diretamente com recepção. Acompanha reuniões e formula minutas e atas de reunião, neste caso basicamente documentando tudo o que foi discutido dentro de uma reunião. Eventualmente também executa outras tarefas de outros departamentos quando neste caso esses departamentos se ausentam dentro da empresa, como por exemplo uma falta ou até a saída para férias de funcionários destes segmentos. Agora vamos entender um pouquinho sobre os níveis de quem atua neste segmento. O primeiro deles é o nível de secretária júnior. Neste caso, a pessoa basicamente trabalha com um nível auxiliar, aonde vai basicamente trabalhar com assessoria de tarefas, lidando com documentações e ligações em tempo integral. Há também o nível pleno. Neste nível, a exigência de conhecimento é um pouco mais abrangente. Nesse caso, por exemplo, envolvem atividades gerenciais e de diretoria. Na diferença entre júnior e pleno, no caso, para se atuar como uma secretária júnior, precisa de 1 a 3 anos de experiência como um assistente. No caso de um pleno, de 3 a 6 anos. No caso do nível sênior, temos, por exemplo, a função de planejar e orquestrar funções administrativas, basicamente tendo decisões e tomando decisões dentro deste departamento, o que no caso auxilia muito dentro do segmento de liderança dentro da empresa, visto que uma secretária plena acaba
tanto como a sênior, ajudando em segmentos e propostas administrativas já dentro da empresa. Neste caso, no sênior, vai a partir de 6 anos de experiência. Por fim, temos também o nível executivo, né? Então a secretária executiva. Neste caso, já é uma pessoa que tem um contato maior com a liderança e pode tomar decisões dentro da empresa e se comunica diretamente com clientes na ausência de um executivo dentro da empresa. Neste caso, por exemplo, precisamos que a pessoa tenha conhecimentos bilíngues, ou seja, em mais de uma língua além da nativa, e também um vasto conhecimento na área de informática, pois a pessoa provavelmente estará lidando com pessoas e clientes que se comunicam em outras línguas e vai precisar ter um domínio muito grande na área de informática pela questão de programas e ferramentas que são utilizadas diariamente. Vale ressaltar também que hoje as empresas mais modernas, que lidam na plataforma online, utilizam secretárias virtuais. Neste caso, por exemplo, as secretárias que temos dentro da empresa são substituídas por centrais de atendimento que visam auxiliar a ferramenta de atendimento de forma automatizada. Neste caso, por exemplo, podemos ressaltar sistemas de atendimento de central telefônica ou até mesmo serviços virtuais. Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Qualquer dúvida, deixem nos comentários abaixo, façam os exercícios e bons estudos.